estamos na nossa tribo. Pronto, Ariquinha. Sejam todas, todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir a gente depois. A gente tem a honra de receber hoje Tatiana Deola, que é uma das pessoas que contribui com o departamento desde o seu iniciozinho. Com muito amor, a gente vem tecendo inquietações, angústias, perguntas, poucas respostas, sempre muito afeto, sempre muita ética, muita política. E hoje ela vai trazer o mito de Hermafrodito aí, com essas amarrações que ela vem fazendo. Esse é o último encontro oficial do departamento em termos de evento. A gente se encontra uma vez por ano, ou uma vez por mês, com essa proposta desses diálogos. E a gente também está com Helena Vieira, então estou me referindo aos eventos que a gente propõe, esse é o último, mas a gente ainda vai se encontrar, para quem faz parte do grupo de estudo de Helena Vieira, no Disforia Mundi, que vai ser em dezembro, no dia 6 de dezembro. E aí sim, é dia 6, né, Lili? Eu acho que é dia 6 de dezembro, né? Isso mesmo, dia 6 de dezembro. É sempre bom, assim, é maravilhoso esse grupo. Quem nunca participou pode sempre participar, pode sempre chegar. É uma proposta que a gente vai dar seguimento em 2025. E vamos ter mais um encontro, que aí vai ser uma reunião para quem quiser participar, e é aberta essa reunião para a gente traçar as metas de 2025. Então, se cheguem, porque quem estiver afim, como o Tati estava afim, de vir apresentar, de vir dialogar com a gente, é só chegar e dizer: eu quero uma agenda, eu quero um encontro, eu quero trazer isso, eu quero propor, e a gente vai continuar nessa linha de horizontalidade. Eu sempre fico muito emocionada, porque esse espaço é um espaço que me traz muitos ganhos, de verdade, assim. Eu e Carmen Lívia, a gente tem um amor que chegou por essa via da psicologia analítica. Eu não a conhecia pessoalmente, e assisti uma vez no canal no YouTube falando sobre complexos culturais e falando sobre racismo. Eu vi essa branca paulista falando, eu disse: é muito ousada, é assim que a gente gosta, é assim que a gente constrói. E me entendo também como uma baiana branca, uma branca encardida, uma mulher lésbica, sapatão, e que eu sempre digo que eu saio da cama para lutar. E esse espaço daqui é um espaço de grande luta e de resistência, dentro de uma instituição absolutamente elitizada. E a gente vai construindo os espaços como a gente pode. Então, estou muito emocionada por ter recebido Tatiana aqui na minha casa como uma hóspede, que eu conheci também pela internet. E olha, o que eu tenho aqui é um colchão no chão, e é esse colchãozinho aqui que ela veio ficar. E aí a gente vem se amando. Então, quem está aqui, eu imagino, tem pessoas que eu estou vendo pela primeira vez, mas que a gente vai costurando e vai encontrando essas almas síncronas ao longo desse Brasil tão único, né? Tão plural. Tati, eu estou abrindo com todo o meu coração e toda a felicidade para que você jogue aí para a gente o que você vem fazendo, que só você sabe fazer, costurar tão bem teoria e prática e vivência. Um beijo, o espaço é seu. Bom, vamos começar com um bom dia oficial, gravado. Que nervoso, né, gente, essa coisa de ficar gravado. Mas não posso falar besteira, né? Mas vou falar, tá? Primeiro, quero dizer que eu estou muito agradecida por esse espaço, não só hoje, né, porque também hoje é um espaço importante para mim, porque é um tanto um encerramento de um ciclo e abertura para um outro, porque o que eu vou trazer aqui para vocês hoje é um recorte da minha dissertação de mestrado, que foi entregue em 2017, né? É importante por isso, mas é importante também porque eu me reconheço nessa tribo de afeição, que depois a gente vai ver do que se trata, né, as tribos de afeições, dentro do que uma Fezoli traz. Nesse trabalho, assim, eu estou trazendo com muitas reticências. A Érica me acompanha as minhas inquietações, né, com esse histórico, assim.
porque, primeiro que eu, né, assim, minha trajetória acadêmica é uma trajetória absolutamente branca, né, então, assim, eu estou adentrando pelas questões dos estudos decoloniais, mas não tem, assim, é tudo muito incipiente, então eu não vou trazer esses atravessamentos, essas conversas. O que eu vou trazer é Maffesoli, né, que é um sociólogo francês, Eliade aparece de vez em quando, a Von Franz, enfim, os pós-junguianos, né, o Riemann, o Samuels, mas aparece pouco, o que aparece mais, assim, nesse recorte que eu estou trazendo mesmo é o Maffesoli por conta da leitura dele do contemporâneo, tá? Então, é isso. Lopes Pedraza, claro, né, porque eu usei a tradução do mito por Lopes Pedraza, que eu adoro. Inclusive, quando eu falo, estou revendo aqui, estou olhando aqui na minha cola, né, e aí tem a coisa da vergonha, né, que para mim é uma vergonha não ter nenhum, nenhum autor brasileiro, nenhuma autora brasileira nesse trabalho de dissertação, e eu espero depois poder ter a colaboração da galera que está aprofundando mais aí, assim, a intenção é reescrever, né? E aí, nessa coisa da vergonha, o Lopes Pedraza tem um texto que chama O Livro das Emoções, né? Uma lista, um livro das emoções, e aí, conversando com a Lília Gramacho, um dia ela me falou, a vergonha é a antessala da consciência. Então, eu estou trazendo aqui a minha vergonha com alguns aspectos, com alguns panos que eu passei para Jung, não só nesse trabalho, mas também num artigo onde eu falo da personalização, de ânima e ânimos, mas trazendo com essa clareza para vocês de que, assim, estou aqui na antessala da consciência me preparando para adentrar para além da cabeça, com o coração, com os pés e com as mãos, para rever muitos aspectos, ok? Então, eu vou começar a apresentação aqui, que é sempre uma questão. Eu fiz vários testes, vamos ver se entra o negócio direito. A ver como está. Aqui. E aí, eu aprendi isso aqui, que eu acho que funciona, né? Então, vamos tentar, eu quero começar com vocês com uma citação do Rio, que para mim é como um rezo, tá? Que é o seguinte, vamos ver se eu consigo passar. Ai. Talvez os sexos sejam mais aparentados do que se pensa, e a grande renovação do mundo talvez resida nisso. O homem e a mulher, libertados de todos os sentimentos falsos, de todos os empecilhos, virão a procurar-se não mais como contrastes, mas sim como irmãos e vizinhos, a juntar-se como homens para carregarem juntos, com simples e paciente gravidade, a sexualidade difícil que lhes foi imposta. Eu trago esse rezo, assim, como uma abertura também lá na dissertação, e começo aqui trazendo alguns panos que eu passei para Jung, a partir dessas frases que eu vou apresentar para vocês, tá? Deixa eu só voltar um pouquinho e esclarecer, tá? Eu estou fazendo essa introdução com algumas explicações, tipo, estou me justificando antes, depois a gente vai adentrar na questão do contemporâneo para Maffesoli e as dialogias, né, entre o estático e o dinâmico, depois falar um pouquinho das tribos e do conceito de socialidade, para a gente chegar na questão da fusão do ser andrógeno ou pessoa plural, que para Maffesoli seriam a mesma coisa, e trazer o hermafrodita como um símbolo
desse processo dialógico entre essas polaridades presentes no contemporâneo. Tá? Então, mais ou menos a sequência é essa. Tá? A gente tem muitas, né, a gente vem acompanhando, assim, uma revisão importante sobre a teoria da contrasexualidade, né, eu fiz também nesse trabalho essa revisão, mas não vou trazer hoje, mas, assim, o pano que eu passei para Jung foi considerando o que ele trazia no livro vermelho, que foi a base para a teoria depois, né, e é isso, né, gente, a coisa aparece na gente, nesses atravessamentos coletivos, como algo grandioso e potência, né, e depois a gente vai, através do raciocínio, da intelectualidade, cortando e se adaptando ao momento em que a gente está. Então, eu tenho a impressão de que o Jung fez isso, né, porque ele traz o seguinte, né, esse aqui provavelmente vocês já conhecem, né, sabe quanta feminilidade falta ao homem para seu aperfeiçoamento? Sabes quanta masculinidade falta à mulher para o seu aperfeiçoamento? Vós procurais o feminino na mulher e o masculino no homem. E assim é sempre apenas homens e mulheres. Mas onde estão as pessoas? A pessoa é masculina e feminina. Não é só homem ou só mulher. De tua alma, não sabes dizer de que gênero ela é. É até meio um pouco contrastante, né? Quando a gente olha para a figura do Jung, né? Esse ser segurando o cachimbo todo, né? Masculino, colocar algo assim. E aí depois ele traz também, ainda na sequência lá no livro vermelho, e isso foi bem importante para eu olhar lá na dissertação e para a conversa entre ele e Maffezoli, que o mais difícil é estar além do sexual e ficar dentro do humano. Porque se te elevas acima do sexual, com a ajuda de uma proposição geral, tu mesmo te tornas aquela proposição e ultrapassas o humano. Ficarás, portanto, seco, duro e inumano. Quando atuas a partir do humano, atuas a partir dessa respectiva situação, sem um princípio geral, só de acordo com a situação. Assim correspondes à situação, talvez com a violação de uma proposição geral. Estou entendendo que a gente está falando aqui dos espectros feminino e masculino, mas de todas as outras polaridades também. Mas isso não deve molestá-lo demais, pois tu não és a proposição. Existe um outro humano, um demasiado humano. E quem entrou nesse humano, a este faz bem lembrar-se do benefício da proposição geral, sempre dentro do paradoxo, né, gente? Pois também a proposição geral tem sentido e não foi colocada por brincadeira. Há muito trabalho respeitável no espírito humano nela. Pessoas dessa espécie não estão além da sexualidade devido ao princípio geral, mas devido à imaginação, na qual se perderam. Tornam-se sua própria imaginação arbitrariamente para seu próprio prejuízo. Faz-lhe falta lembrar-se do sexual, a fim de que acordem os seus sonhos para a realidade. Né? Esse texto, ele conversa com a perspectiva da androgenia psíquica como um símbolo da atualidade, né? Porque apresenta aí uma vivência que não exclui a sexualidade, mas também apresenta uma sexualidade, de acordo com o que eu estou interpretando, que é vivenciada de acordo com a situação, ou seja, de forma múltipla, sem perder de vista todos os outros aspectos da proposição geral, né? Assim, estamos falando também de individuação, né? Sermos múltiplos, sermos nós e sermos adaptados. Estar além de papel de sexo e gênero não significa não ter papéis, mas viver com os nossos outros e, parafraseando Hilke, procurar-se como pessoas e não como contrastes. Bem, já falei sobre isso. Então, para a gente adentrar um pouco, né, falar sobre a questão do contemporâneo para Maffezoli, eu estava outro dia conversando com um amigo que me apresentou
Açucena, que era das as Bahias e a Cozinha Mineira, né, era uma dupla, e a Açucena foi fazer uma carreira solo, que assim, gente, eu fiquei chocada com as letras desse disco, Lusco Fusco, que é maravilhoso. Então, assim, para a gente trazer um pouquinho de poesia, me parece que nessa música, que é Meeira, ela traz, na minha interpretação, o olhar sobre o que o Afezuli fala sobre o contemporâneo. E tem esses dois parágrafos bem importantes. Da luz para o breu, do breu para a luz. É uma brasa mistal, que tudo enfeitiça, meio escura, meio que reluz. Da luz para o breu, do breu para a luz. É uma brasa arisca, que tudo enfeitiça, meio espanta, meio que seduz. Aqui. E agora a gente não consegue colocar, né? Ah, peraí. Também não vai. E agora, gente, como é que eu faço aqui? Eu acho que você pode voltar onde você abriu e pôr o play, para ver se passa aqui também. Nesse lusco-fusco. Oi? Aparece, gente? Tava aparecendo, Tá? Tati? Tá. Ok. Então, vamos lá. Que Brasil se acende, que Brasil se extingue nesse lusco-fusco, se é que me entende. Nesse lusco-fusco, que Brasil se acende, que Brasil se extingue nesse lusco-fusco, se é que me entende. Da luz pro breu, do breu pra luz. É uma brasa mista que tudo enfeitiça, meio escura, meio que reluz. Da luz pro breu, do breu pra luz. É uma brasa arisca que tudo enfeitiça, meio espanta, meio que seduz. Ok, só um gostinho, tá, gente? Depois vocês olham lá o álbum dela, que é imperdível. Agora eu vou tentar voltar para cá. Fechar aqui. Uhum. Muito bem. Ok, adentramos no Afezuli, o branco europeu, para a gente falar sobre esse momento. Que para mim, assim, é uma visão bastante otimista, me ajuda a encarar a realidade, essas entradas, né, o retorno de algumas sedimentações, como o fascismo, por exemplo, de uma forma mais otimista, vendo que também crescem outros movimentos juntos, né? Então, é essa dialogia que eu vou apresentar aqui para vocês. E o Afezoli fala que a grande questão dessa dinâmica mais tradicional e estática que vinha, que é anterior à metade do século XIX, né? A fundamentação foi a invenção do indivíduo, né? Essa coisa descartiana, né? Do pensar, das certezas que a gente tem sobre nós mesmos, né? E essa base, né, do indivíduo como senhor de si, como a ideia de que a gente pode ter controle sobre a vida, né, que compõe uma civilização argumentadora, né, na qual a história é dominável, no sentido de uma atitude egocêntrica, né,
de controle sobre o ambiente, de controle sobre o outro, inclusive, né? E aí, eu trago também Jung, que ele fala um pouquinho sobre esse ser, né? Nessa citação aqui. Cada um elabora para si o seu próprio segmento de mundo e com ele constrói um sistema privado para o seu próprio mundo. Muitas vezes cercados por paredes estanques, de modo que, algum tempo depois, parece-lhe ter aprendido o sentido e a estrutura do mundo. Ora, o finito jamais pode apreender o infinito, né? Então, essas paredes estanques, né, que contêm essas formas previsíveis, né, a gente está falando da consciência. Então, também vamos estar falando sempre dessa dialogia, né, faço sempre esse contraponto, consciência e inconsciência, né. E o que a gente vai ver agora, vai ver a partir de agora, é a relativização desse ser uno, duro, e dessas certezas, né, pela pessoa plural. Então, a imagem da androginia é que faz essa quebra, né, como uma imagem desestabilizadora de padrões. Aqui a gente está falando especificamente, se referindo ao masculino e feminino, né, mas também estamos falando de consciência e inconsciência, né. E esse processo de desestabilização, a gente já sabe aqui, né, é fundamental para que surja o múltiplo, né. Então, claro que o Malfazoli, ele fala bastante de uma questão estética, né. A maioria das pessoas que o estudam falam a partir desse lugar, mas eu não estou falando só da estética, eu estou falando da questão simbólica que ele traz, a questão simbólica presente nessa estética. Então, no espírito da nossa época, vive uma ideologia entre os paradigmas que sempre existiram, a dominância estática e uma dominância dinâmica, né? E aí eu trago o João Guimarães Rosa, né? O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta, esfria, aperta, daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Então, eu entendo que nós aqui somos bem corajosos. Vamos lá. E aí chega um momento que não roda mais. Uhum. Então, a realidade é uma conjunção conflitual de elementos contrários. O que nesse tempo predomina para ele, e da forma que eu vejo também, né, é essa manutenção entre a oposição dessas ideologias. E aí, assim, aparece a minha palhaça aqui de vez em quando, e aí a imagem que vem, a única imagem que eu consegui colocar para representar é tipo, tá tudo bem, né, gente? Estamos aqui no meio dessas duas brigas gigantescas, né? Desses dois elementos gigantescos. Na dominância estática, a marca é sempre o que já está instituído, né? O que já está certo. E aí a gente tem as delimitações dos Estados-nações, as ideologias dos indivíduos, né, circunscritos a uma identidade, então eu sou homem, eu sou mulher, eu não, né, eu sou hétero, ou eu sou homo, e eu não posso mudar, eu tenho uma profissão, né, uma religião, ou seja, eu sou o senhor daquilo que eu defini para mim. Já na dominância dinâmica, né, o que aparece no espírito da época é o vir a ser. E aí sim a gente tem
o início da fragmentação que a gente está vendo aí, né, dos Estados-nação, né, as fronteiras se abrindo, ou pelo menos entrando num estado de pontilhado e não mais daquele do cercado fechado, né, e por fim, o encerramento dessas narrativas, né, de babelização galopante, e que se representam nas tribos com ideologias portáteis, e o estilhaçamento do indivíduo numa pessoa plural. A ideia que a gente vem aqui vendo em várias das apresentações, da forma que eu entendo, né? Não o indivíduo certo de si, mas esse ser múltiplo e o que o Maffesoli chama de um si mais amplo, um si maior, um si plural. E aí, uma das grandes questões que ele traz, um dos conceitos importantes, né, que ele coloca é que nesse momento em que essas duas geologias estão tão presentes, o que reina seria uma apreciação ao diferente, uma apreciação ao que ele chama do daimon do alhures, né? Do daimon da diferença, que é o que relativiza e dá essa possibilidade de abertura para outras possibilidades de mundo, né? E aí eu quero ler para vocês o conceito que ele traz sobre daimon, né? Que a gente conhece por aqui, né? Ele diz que é uma força originária da consciência dos opostos e assim capaz de integrar em um mesmo movimento os elementos criadores e aqueles destrutivos. O demônio lembra que há poderes inconscientes contaminadores que conduzem o homem enquanto ele se crê mestre de si mesmo em sua própria casa. Um exemplo seria o próprio fenômeno catártico. Vive-se o excesso para se purgar dele. E é nesse sentido que o demônio é uma expressão da inteireza do ser. Cada coisa aí tem seu lugar, em particular a alteridade. A saber, o outro de si mesmo. A multiplicidade de máscaras que é uma pessoa plural. O outro da tribo, no qual se pertence sem falso pudor. Esse outro também é o desejo do estranho, da estranheza, que em um instante fulgurante são aceitos como tais. Só nos instantes fulgurantes, né, gente? Mas pelo menos nesses são aceitos. E aí poderíamos conjecturar sobre a ambiguidade sexual perceptível na bissexualidade, por exemplo, no desenvolvimento da mudança de sexos, na multiplicação dos lugares ad hoc, o reconhecimento das sexualidades alternativas, tudo isso como sintomático da mudança cultural em curso, que seria a sombra de Dionísio projetando-se sobre as megalópolis pós-modernas. Esse Deus que é, segundo os historiadores das religiões, um Deus sem nomes, múltiplo, mutável, sempre em outro lugar, diferente daquele onde se acreditava tê-lo colocado. Né? E aí, eu vou trazer para vocês, que é um exemplo que ele traz também, de como que essa luta entre essas geologias pode ser representada por Dionísio, e ele traz um mito de Tebas, na Beócia, aqui representado. Deixa eu colocar aqui para vocês, enquanto eu leio esse mito. Então, o mito inicia como uma cidade protótipo administrada por Penteu, considerado um ótimo gestor por ter abolido toda a desordem e disfunção da cidade. Ocorre que a racionalização da cidade a mata, ela morre de atonia, por falta de alma. As mulheres das cidades, conduzidas pela mãe de Penteu, Ágave, procuram outro neto fundador.
Dionísio, um estrangeiro, de dupla face, ambíguo, sexualmente brincalhão, adolescente. Ele é um deus tônico, enraizado, estranho em sua totalidade, diferente das divindades urânicas que são voltadas para o céu. As Dionísias, mulheres que o procuram, o introduzem na cidade, e ele trata de ritualizar a desordem e canalizar a violência. Penteu foi condenado à morte, e a cidade recobra sua alma por meio da homeopatização da agressividade. O mito indica que é justamente o desejo de alures no diferente, a sede do infinito e a adaptação ao estranho que garante à cidade um fundamento estável, que é o paradoxo, né? O vir a ser, fiador do ser, o instituinte funda o instituído. Então, o que estava esclerosado a partir da metade do século XIX, né, passa a ser relativizado, né? Então, a gente está falando da racionalização da vida, né, como um dos elementos centrais da dinâmica estática vigente, que vai se relativizando. E aí, pela racionalização, o que a gente tem é um homem uno, senhor de si, uma lógica da identidade, individualizado, onde não cabe a ambiguidade, não cabe o outro, o universalismo do saber, o centralismo do poder. O que garantiu ao longo desses séculos, né, desempenhos políticos, econômicos, intelectuais, tecnológicos e científicos que estivessem centrado na redução de tudo a um. E aí ele vai falar também que é necessário a gente lembrar, e eu trato do mito judeu-cristão na dissertação, mas eu não vou trazer aqui, tá? Mas é só para a gente, né, ficar com essa ideia na cabeça, de que o monoteísmo cristão se dedicou a estabilizar o ser, isso a fim de escapar das angústias do devir. Para dizer em outros termos, a deidade vaga difusa dos diversos animismos e politeísmos é substanciada. Deus se torna uma substância intangível que, em seguida, vai servir de modelo à alma cristã, ela própria solidificada na e por a sua unidade. Então, eu vou pular aqui, mas assim, toda a parte dos estudos sobre o mito judeu-cristão, assim, baseei basicamente em Eliade e na Singer, no livro dela sobre androginia, que ela aprofunda bastante essa questão do monoteísmo vindo acabar com a diversidade, né? E própria Mafezoli fala bastante, assim, de um retorno do politeísmo, não como tal, né? Mas pela diversidade, e principalmente pelas tribos, né, de afeição, né? Esse retorno do afeto como algo fundamental e fundador do diverso. E aí, para a gente seguir, lembrando, né, a gente saindo agora um pouco dessa questão da ideia de como é que está o contemporâneo, né, lembrar que Jung traz isso também para a gente, né, que o que acontece fora também está dentro, e o que acontece dentro também acontece fora. Na sociedade humana, as coisas poderiam portar-se de modo semelhante ao que ocorre dentro do indivíduo. Então, aí a gente entra um pouquinho, bem pouquinho, no dinamismo psíquico, né? Porque todo mundo aqui já está passado de saber isso, né? Mas, assim, trago aqui a imagem do Rebes hermafrodita para falar, assim, de como que, até na teoria junguiana, assim, quando a gente fala também de individuação, tem uma coisa, né, na conjunktio, a gente fala muito sobre unidade, né? Então, a interpretação
tanto lá no mito cristão, o próprio mito do andrógeno de Platão, aqui também sobre o hermafrodita, assim, as interpretações vão sempre por esse caminho, de um ser uno, de um ser como inteiro, né, perfeito, que dá uma conotação de homogeneidade, né? O próprio Neumann fala, né, sobre o Ouroboros, que é também essa inteireza, mas que é autogerada, né? Que meio que exclui o outro, e essa tensão da criação, claro, que sempre dependendo da interpretação, né, gente? Então, o Machiavelli traz o conceito de unicidade, né? Falando que a unidade seria essa inteireza. A unicidade não se trata de unidade no que ela tem de fechado e rígido, mas uma coerência flexível e aberta de elementos heterogêneos, que é o que a gente vê na pessoa plural, as múltiplas faces, né, atuando juntas, sem necessariamente ter uma unidade, mas uma unicidade, ou seja, a possibilidade de viver a nossa própria ambiguidade, né? E aí, entrando um pouquinho mais no dinamismo psíquico, a gente vem, assim, né, para a questão desses dois processos para lidar com as polaridades que o próprio Jung traz, né? Então, na interpretação, na maioria dos mitos de criação, o que se vê é uma intenção, um desejo dessa unidade, que sempre tem a ideia de conversão, né? Eu converto um ser em outro, né? Eu converto uma polaridade em outro. Então, eu tenho uma vida toda regradinha, linda, maravilhosa, toda certinha, senhora de si, e aí eu vou exatamente para o oposto, né? O que o próprio Jung diz que seria um erro grotesco, né? É passar de uma para outra. Mas é o que a gente vê nos consultórios isso acontecendo todo dia, né? Então, o que acontece é que essa conversão, ocorre dentro da unilateralidade da consciência em relação ao inconsciente, né? Então, assim, é o inconsciente que toma, aí você vai lá, tá agindo de uma forma inconsciente, e aí você só trocou uma coisa pela outra, né? E a grande desvantagem é que, na conversão, existe uma repressão da vida passada, como a gente faz também com a repressão do que estava estático no coletivo, né? Ou uma repressão do que vem como dinâmico no coletivo, né? Que na verdade é um retorno, porque já foi reprimido lá atrás, né? O que acontece é um estado de desequilíbrio, e aí o próprio Jung diz que a gente comete um erro grotesco ao acreditar que o reconhecimento do desvalor ou da inverdade numa verdade implique na supressão desses valores ou verdades, eles continuam aí, agindo, né? E a gente está vendo isso acontecendo todo dia, principalmente hoje, grandemente hoje, na política, né? Então, a ideia, né, é que se tornam apenas relativos, né? Minha proposta, não sei se não posso chamar de proposta, não, né? Mas o olhar do Machiavelli é que talvez seja necessário a gente insistir numa relativização cada vez maior, né? O que é muito difícil de suportar, porque exige que a gente viva num processo de suspensão, que é a outra forma de lidar com as polaridades, né? Onde o passado não é excluído, mas acolhido e reconhecido, e uma condição bastante difícil de suportar, que remete a uma imagem que o Jung tirou do coletivo religioso, né? O Pierre traz essa ideia, assim, né? E o próprio Jung traz esse termo, né? Que é a crucificatio, né? Essa ideia
da suspensão aqui entre as duas polaridades, né, essa dificuldade de a gente se sustentar aqui até que essa matéria aqui seja transformada, né. Então, dentro da suspensão é que o relativismo consegue se manter, né. Mas como a gente vê, assim, não é uma coisa, não, é óbvio que a gente não vai manter isso pela eternidade, mas também é óbvio que socialmente a gente não consegue observar, como o próprio Maffesoli diz, esse movimento, porque ele é secular, e a gente vive 100 anos, no máximo, aí, e não dá conta de enxergar, por isso que a gente vive dizendo, eu não vou ver as mudanças acontecendo, a gente não vai ver mesmo, né, porque demora muito tempo para acontecer. Então, o Maffesoli traz que uma das características apontadas, né, como fundadora das grandes culturas, e cuja atualidade é bem difícil negar, trata-se desse relativismo absoluto. Que para cada período estático ou dinâmico tem o seu valor nas realizações culturais. E aí, quando a gente pensa em relativização absoluta, uma das grandes questões que ficou para mim depois que eu encerrei o trabalho, e está lá também nas conclusões, é assim, relativismo absoluto. E aí como é que fica o processo? Como é que fica o processo de individuação? A individuação em si, né? Seria esse processo de relativização absoluta em si, né? Como é que fica a questão dos contornos, né, nesse dinamismo psíquico? Enfim, a androgenia seria um espírito, seria dentro de um símbolo desse espírito dessa época, né? Que é essa condição de suspensão entre todas as polaridades. Que é bastante perturbador, né? Porque além de se localizar nessa conversão, né, está dentro de uma sociedade que é regida pela racionalidade em grande parte ainda. Bem, vamos então, dentro desse contexto, né, dessa dialogia, dessa conversa entre essas polaridades, dessa dialogia também entre esses processos, né, de lidar entre a conversão e a suspensão, né, entre os opostos, o que ele aponta é que as tribos que vão surgindo são tribos diferentes, né, são tribos contemporâneas, são tribos afectuais, não mais as tribos de contornos fechados. Então, eu vou tentar apontar aqui para vocês, dentro do sentimento de pertença, né, que aparece lá no conceito que ele traz de socialidade, os aspectos, só esses aspectos, porque é muito mais extenso e mais complexo, mas eu vou trazer essa ideia, né, desses aspectos referidos ao ser plural, que é uma coisa que se evidencia nesse deslizamento do eu para o nós e para o si, mais amplo. E aí eu trago essa imagem, né, que ela é meio sem núcleo, meio sem contorno, que é mais ou menos dessa forma que eu entendo essas tribos e também o ser plural. É como se fossem vários círculos desses se comunicando, assim, e dançando juntos no contemporâneo, e também internamente entre as nossas possibilidades de ser, né? E aí, eu achei importante trazer esse esqueminha para falar sobre essas tribos. Aqui no social, a gente tem... Deixa eu aumentar aqui para vocês. Aqui no social, a gente tem o que seriam as tribos, como lá dos anos 70, vamos pensar, sei lá, o movimento hippie, os movimentos estudantis, né, que se formavam em agrupamentos fechados, em torno de uma ideia política, de uma luta, né, muito
com um contorno bem definido, né? Então, lá no social, uma estrutura mecânica, que seria a modernidade, né? Uma organização econômica e política, os indivíduos com as suas funções, as suas identidades muito fixas, e esses contratos dentro dos grupos, né? E já na socialidade, que é o que ele coloca como pós-modernidade, que é a partir da metade do século XIX, não mais organizações econômicas, mas massas, e não mais indivíduos, mas pessoas e os papéis representados, e tribos afetuais, né? Nas quais a sensibilidade, que é o estilo, né, de aprender os sentimentos e as experiências partilhadas, é o retorno mesmo do afeto, né, entendida como, onde a estética, né, assim, essa coisa que para a gente, que é supérfluo, talvez, olhar assim, né, que é a coisa da roupa, do gosto, né, seria essa faculdade de sentir junto, é por aí que ele faz essa leitura, né, dessa reunião entre as pessoas nessas tribos afetuais, e pelo menos é na estética que se apresenta, mas não só, né, como a gente vai ver mais à frente. Então, essa perspectiva estilística permite dar conta da passagem de uma ordem política por uma ordem de fusão, conforme esse esquema aqui. Estou sentindo necessidade de dizer também que na ordem política, para a gente, né, para ficar bem frisado o que ele coloca como ordem política, são indivíduos e associações contratuais, na qual o social tem uma consistência própria, tem uma finalidade. Nas tribos afetuais não tem uma finalidade, né? Tem êxtase, tem mistura, e dentro dessa mistura que acontece a luta. Não é um contrato fixado, as pessoas têm possibilidade de participar de várias tribos, ela não precisa pertencer necessariamente a uma, né? Ela pertence à multiplicidade e ao afeto que a leva à ação. Tudo bem até aí, gente? Tudo bem? Ok. Então, para deixar um pouquinho mais claro, né, eu não podia deixar de trazer essa citação, gente, não podia, não tinha como. Para melhor esclarecer, vamos trazer a comparação que o autor faz entre a ordem de fusão, a relação tática, e o que diz Walter Benjamin sobre o novo mundo amoroso de Fourier. Um mundo onde a moralidade não tem nada a ver. Um mundo onde as paixões se engendram, se mecanizam entre si. Um mundo onde, para retomar os próprios termos de Fourier, se observa uma ordem de combinações e de associações indefinidas e indiferenciadas. Nem por isso são menos intensas, menos potentes no coletivo. Ok? Tem uma coisa aqui também do contorno. Diante dessas associações indefinidas e diferenciadas, as relações táteis, por meio de sedimentações sucessivas, criam uma união em pontilhado, que ganha contorno, por exemplo, nas redes sociais, na internet, nos diferentes grupos de todas as ordens, que dão indícios desse novo ethos em formação. E isso delimitaria o espírito da época, que a gente pode chamar, que é o que ele chama de socialidade. Tá? Ele coloca esse termo tribo, ou tribalismo, como formas propostas como uma metáfora desse complexo que envolve o aspecto coesivo na partilha de sentimentos, de valores e de lugares ou de ideias, e que pode estar circunscrito num local e também diferentes modulações em inúmeras experiências sociais. Pela valorização
da função emocional dentro das massas. Tá? E aí, assim, é importante, mais à frente, para aprofundar isso, tratar do conceito de identificação, que eu não vou entrar aqui, gente, porque é um imbróglio. A identificação, para Jung, aparece com diferentes conceitos, né? Mas é uma questão, assim, o que é identificação, afinal de contas, para a psicologia analítica? Mais uma coisa aí, um trabalhinho para fazer, né, gente? Para ir buscar, enfim. Também quero apontar aqui, assim, né, para frisar bem, a diferença entre o tribalismo de hoje e de ontem, né? Então, o tribalismo de hoje, ele é caracterizado pela dispersão, pela fluidez, por ajustamentos sempre pontuais, que são condensações frágeis, porém, no momento em que se formam, eles têm um forte envolvimento emocional. Esse vai e vem da massa tribo seria a ultrapassagem do princípio de individuação. Pois na tribo, o indivíduo está em fusão com o coletivo, mesmo que circunstancialmente. Então, quando eu falo lá do aspecto fusional da pessoa plural, né, falando de algo que é circunstancial, mas que é reincidente nas tribos atuais. Então, a socialidade seria sim, uma compulsão pelo coletivo. Acho que dá para ser colocado dessa forma. Né? Então, as 3 características principais do fenômeno tribal: a supremacia sobre o território onde se situa, compartilhamento de gostos, e aí talvez questionável em alguns aspectos dentro aqui do nosso contexto junguiano, que é a volta da criança eterna, né? E aí, Maffesoli traz essa citação que me parece bem bacana, assim, né? Acontece que a estrutura natural de tal criança eterna é uma estrutura fusional, até mesmo confusional. Outra forma de dizer a tribo. É nesse sentido que a juvenilidade contemporânea, ao mesmo tempo que tem raízes antropológicas sólidas e profundas, se inscreve perfeitamente na constelação tribal em curso. Talvez fosse preciso ver aí a expressão de uma vitalidade de bom quilate, tornando-se atentos a outra forma de estar junto, né? E não essa forma mais dura, às vezes, da gente ver o PUE, por esses aspectos, talvez, menos maduros, né? Mas, pelo contrário, bastante maduros, no sentido da desestabilização do ser. Na tribo, com o ideal comunitário, portanto, relacional, se compreende a pessoa plural como aquela que só existe por e graças a outra. Ou ainda, dentro da relativização do eu pelo outro, e relativização no seio do próprio eu pelo outro, que sou eu mesmo. Isso é antigo, né, gente? Sim, várias filosofias aí trazendo isso. Nesse caminho, o mito de Hermafrodita poderá nos auxiliar, considerando em especial o aspecto de fusão e a passagem de um si para um si mais amplo, aspectos presentes nesses zeitgeist, conforme a perspectiva sociológica de Maffesoli, e também presentes no mito em questão. E aí a gente vai entrar, finalmente, no mito. E aí, assim, ó, eu poderia ler um mito, eu mandei já lá no grupo o mito, mas assim, são 10 minutos só para a leitura dele. Então, eu vou trazer só os recortes aqui, e aí depois a gente pode ir falando, se vocês leram, quiserem olhar alguns outros aspectos, a gente faz dessa forma, tá? Então, assim, lá em Metamorfose, Salmácia é descrita como uma transgressora, né? A náiade, né? Que
agarra o hermafrodito jovenzinho, que nasceu, que estava sozinho, passeando, né, descobrindo o mundo, né, vai se relacionar pela primeira vez com uma figura que é essa transgressora, né, porque ela se recusa a participar das caçadas com as suas irmãs, né, e com isso, por meio dessa narrativa mítica, dessas pequenas transgressões, essa reunião do sexo seria a grande transgressão. Porém, na conjunção entre os opostos, é vivenciada de forma diferente, né? A gente está falando aqui das misturas. Para Salmacis, ela é desejada, uma vitória, né, sobre a natureza, que lhe permite ampliar a sua vitalidade. Já para Hermafrodito, né, seria uma vivência de uma perda que torna ele meio homem, né, que se sente como desonrado, como a gente vê lá no mito. Eita. Consigo? Não consigo. Ué, passou. Passou, né? Ai, passou demais. Pera. Uhum. Então, também lá no mito, vocês veem assim, quando a Salmácis agarra o hermafrodito dentro das águas, né, aparece o rei dos pássaros e suspende os dois sobre aquelas águas, eles ficam lá com os pezinhos banhados lá nessa água que teoricamente seria uma dissolução dos opostos, que é questionável, depois a gente vai ver, né? Então, apesar dessa fusão narrada, logo na sequência dessa narrativa, as duas polaridades continuam ali presentes. Tanto que diz assim, não eram mais dois, nem se podia mais assim chamá-los, um de mulher, o outro de homem. Não pareciam nem uma coisa, nem outra, mas as duas ao mesmo tempo. Então, existe essa frase na narrativa, e é baseada nessa que eu digo que não há uma dissolução, há uma unicidade, é a presença dos dois ali, né? Também não é uma unidade, porque não é perfeição, os dois continuam existindo em oposição, né? Tanto que o pedido de Hermafrodita, quando essa união acontece, que ele pede lá aos seus pais, é que se aconteceu com ele, que aconteça com todos, né? Que percam essa virilidade. O que vimos também é a experiência do outro fundando essa união conflitual, né? Então, só para usar termos mais bonitinhos. E aí, a Miguel, eu fui buscar nela, assim, uma descrição dos mitos, uma leitura lá do mito judeu-cristão, depois eu passo para vocês direitinho toda a bibliografia, tá? Ela fala que diante da vivência de Salmácias de Vitória, com a duplicação da sua vitalidade e a mutilação sentida por Hermafrodita, o ser humano teria preferência ao que ela chama de atitude sadomasoquista de Hermafrodito, que vive a sua diferença, mas sempre desejando que todos tenham a mesma experiência, no sentido de desejo de pertencer de alguma forma, mesmo dentro de um sentimento conflitual. Então, e aí, a visão de Jung é importante nesse sentido para a gente falar sobre essa fusão. Os processos de mistura pela fusão, desde que pertençam ao espírito de uma época, significam uma relativização das dominantes que predominam no mundo da consciência.
Para aqueles que se identificam com essas dominantes ou aderem a elas incondicionalmente, o processo de mistura pela fusão parece ser um ataque inimigo e destruidor, contra o qual devem eles proteger-se na medida do possível. Vocês devem conhecer, assim, grupos dessa natureza, né? Sim. Para outros, porém, às quais essas dominantes não signifiquem que elas supostamente prometiam, tal processo de mistura pela fusão chega como uma renovação desejada e um enriquecimento da maneira sistemática de considerar as coisas, sistema que envelheceu quanto à sua força vital. Então, o processo de mistura para Jung, o processo de fusão, conforme o ponto de vista do observador, representa algo de pernicioso ou algo de extremamente desejável. Então, aí a gente lembra lá que para Mafisoli, a gente não pode perder de vista que esse mito nos remete às imagens do que são os aportes das sedimentações tradicionais do espírito da época, né? É a experiência do outro fundando a comunidade, a forma conflitual dessa fusão na comunidade, sustentada por um processo, né, de suspensão, como uma potência desindividualizante, mas que não é o mesmo que estar no outro. Desindividualizar não é estar no outro, mas estar numa união em pontilhado, que ocorre por motivações afetivas, relações táteis, revelando a massa na humanidade que se toca, que se cruza, que estabelece relações formando grupos e tribos. Enfim, esse seria a imagem de Hermafrodito como a representação da atualidade, desse conflito instaurado. E a figura andrógena como representante do espírito da época. Então, querendo ou não, o hermafrodita não é mais o senhor de si. Ok? E aí, gente, só para lembrar que tem uma brasileira muito porreta que já sabia de tudo isso, isso é só uma... A gente está repetindo coisas que já foram ditas de uma outra forma, né? E ela está aqui, ó. É essa figurinha aqui, ó. É necessário se espantar, se indignar, se contagiar. Só assim é possível mudar a realidade. E viva a fusão, né, gente? Muito obrigada. Bora nós. Quero ouvir vocês agora. Ai, ai, ai. Tá todo mundo meio em choque, né, Tati? Assim, todo mundo tomado aí pelo susto, pelo assombro, né? Ai, que trabalho bom, quero ler. Como é que a gente faz para ler? Depois eu posso passar os links depois ali no grupo, Lili, assim, o trabalho completo está lá no site da UF, mas eu pego o link e facilita para vocês. Uhum. Assim, mas leiam, por favor, considerando que é 2017, sempre é eu escrevi datado. em terceira pessoa, assim, eu tinha acabado de me assumir, tinha acabado de sair do armário, então, assim, complicado, né? Bom, acho que tem alguém já querendo aí, eu entro depois. Bora, Mari. Depois, vai lá, Mari. Oi, Tati, tudo bem? No começo do curso, você estava falando que você não colocou muitas referências nacionais. Quais referências que você indica agora? Então, na verdade, que difícil, arriscada. Eu indico a Tati. Posso? Eu já baixei o seu trabalho, tá? Eu ia falar isso, eu indico a Tati. É difícil essas perguntas, né? Quando você não tem referência, aí você cria um negócio, e o povo te pergunta, como é que eu leio? Lê o trabalho. Eu vou falar por ela, lê a Tati.
Olha, eu comecei a fazer, Mariana, tentando fazer uma aproximação, assim, mas não... Sabe quando o Tico e Teco ainda não encontraram uma forma de dar as mãos, assim? Eu estou nessa fase ai, como é que é o nome? A Beatriz Nascimento, peraí, eu até anotei isso, gente. Como é que é o nome? Quilombismo. Eu comecei a ler um pouquinho sobre quilombismo, falei, gente, esse negócio aqui, eu acho que tem uma conversa aí com a questão das tribos, né? Acho que por aqui eu posso fazer uma leitura contemporânea, né, a partir de um olhar decolonial, né, sem precisar usar essas referências. Mas, assim, é muito incipiente ainda para te dizer que é possível fazer essa aproximação. Então, assim, eu trouxe trabalho já sabendo que o próximo passo, né, seria justamente essa, de procurar esses autores e criar vergonha na cara. Nesta cara branca, acadêmica. É isso, gente. Infelizmente, não consigo te responder. Eu fiquei pensando também, como boa baiana, né, no mito de Oxumaré, que é um deus ambíguo, duplo, né, que pertence tanto à água como à terra, que também é macho, que também é fêmea, que exprime essa união de opostos, sempre proporcionando mesmo, talvez, assim, uma manutenção no universo e na vida, funcionando, sintetizando bem o que é dessa duplicidade, quando você traz, né, em termos de unicidade de todo ser, sendo mortal e imortal, sendo corpo, sendo espírito, que é essa necessidade de movimento e transformação sempre. Então, eu penso que hoje, assim, esse seria o contemporâneo que a gente está vivendo, né, essa urgência. Então, eu dialogaria com a filosofia de Terreiro. Acho que um dos principais fontes que a gente pode mergulhar seriam essas, sabe, assim, para essas raízes, assim. E escutar mesmo, escutar a terra, escutar, conversar, como mestre bispo ensina a gente, né, quando ele fala assim, Davi Copenaua dialogava com as montanhas, Ailton Krenak com os rios, né, ele próprio com os passarinhos, e ele faz essa provocação na fala, perguntando, você com quem dialoga? Eu nunca tinha percebido com quem eu dialogava, porque eu já dialogava tanto, assim, que fazia parte da minha dinâmica, que é com o mar. Então, eu dialogo com o mar, não sei viver sem estar perto do mar. Assim, às vezes que eu me afastei, eu sofri muito. E eu, muitas vezes, até morando numa cidade tão litorânea, e me perco, às vezes, assim, sem entender que aquele tsunami que eu estou vivendo na minha vida, o mar já estava anunciando, já estava me falando, e eu apartada por essas questões. Então, a dinâmica desse diálogo de ir e vir, né, do movimento, para mim, é muito o mito de Hermafrodito, ele vem, né, dessa necessidade, assim, né, seria, no meu ponto de vista, essa compulsão para dialogar, né, assim, urgente na contemporaneidade. Meu parceiro, eu conto contigo, viu? Para a gente atualizar essa bagaça. Isso. Sim. Vai, Fábio. Posso entrar? Tati, demais, obrigada, querida. Quero ler, passa esse link para a gente. Você sabe, né, que eu estou também nessas investigações, e eu não sabia que Dionísio ia aparecer nessa tua fala, porque a minha investigação está indo exatamente por ali. Para mim, representa bem isso que aparece ali quando você coloca sobre a fusão, dependendo da perspectiva, né? Ou ela despedaça Penteu, né? Que a rejeita, né? Que se cerca de muros, né? Ou ela rejuvenesce, né? Cádmico, Tiresias, né? Esses
patriarcas que acolhem, né, essa novidade, esse feminino estrangeiro que vem, né, para Polis ali, né? Então, acho que tem ali em Dionísio essa umidade que dissolve coisas, né? E que esse é o veio que eu estou seguindo para investigar essa história. E aí eu roubei um monte de coisa tua, depois eu vou te contar. É tudo nosso. Tudo nosso. E aí eu me lembrei de um artigo que eu me encontrei nessas pesquisas, procurando, de Clarissa de Franco. Alguém conhece Clarissa de Franco? Conheço. Sagrado não binário, conceito da psique andrógena na reformulação do debate de gênero do sagrado feminino, que é um artigo que eu acho que levanta uns pontos interessantes em relação a essa temática, né? Uhum. Transfobia espiritualista, né? Umas questões aí que acho que né? Queria jogar também aí no ar a referência, assim, né? Então, ele está publicado numa revista Mandrágora, revista online. E aí, Tati, queria te fazer uma pergunta. Manda. Eu queria que você largou no ar uma provocação, que é como é que fica a individuação nesse relativismo absoluto? Uhum. E aí eu queria ver se você pegava um pouquinho esse trilho de novo, assim, sabe? Uhum. Porque eu acho que é algo que incomoda muito, mas eu não sei, eu não me contento muito com uma coisa da gente, então, só recuar nisso, sabe? Como é que fica? Nossa, Então, eu posso queria ouvir. complementar? A gente também vai nessa. Acho que é isso que é. Fala aí, Tati. Fala aí, a gente vamos compondo aí, porque eu também estou nessa. Bora. Também tô nessa pergunta e queria trazer uns pensamentos aí sobre isso. Vocês não querem falar, daí eu vou junto com vocês? Acho que é melhor, né? Vai, Tati, primeiro, depois eu, então. É uma coisa bem primária, assim, da clínica junguiana, tal, assim, pensando na individuação, eu fiquei pensando, nossa, como quando você colocou aquela imagem dos pontinhos, sabe? A primeira coisa que me veio é uma coisa organizada, mas sem contorno. E aí veio a noção de ego, de consciência, de formação da consciência, tal. Aí eu fiquei pensando, como fica o ego? E aí junta com a provocação do Fábio, né? Assim, que é para o grupo, né? Enfim, como é que fica essa individuação, o ego, a tomada de consciência, enfim, todas essas noções junguianas nessa proposta sem contornos, né? É uma outra dinâmica. Mas sem contorno de quem, né? Aí continua, Lili, aí Vai, Lili. Eu não sei, eu fui para muito longe aqui te ouvindo, foi muito bom, porque eu estava aqui pensando, né, assim, o que é individuação para mim, né? Para mim, recuando esse bando de gente que já falou disso, lógico. Assim, eu fico pensando muito por que a gente acha que a individuação é um produto acabado, né? O se tornar um eu mesmo. Por que é um eu mesmo que é sempre o mesmo? Assim, que história que é essa? Isso é história para quem dormir, né? Isso aí é historinha para ego, né? Porque eu estou pensando assim, se a gente for desde o Jung, né? Ali naquele negócio dos símbolos da transformação, né? Da progressão e regressão da libido, né? A individuação não seria esse contínuo. Você vai, se adapta lá a uma forma, algo acontece e volta essa energia psíquica lá para o reino de todas as possibilidades e estou em toda uma desestruturação. Você forma, reforma, deforma, forma, deforma, reforma, né? Assim, esse constante ir e voltar, assim, né, vai formando um negócio que você olha no fim da vida ali, por exemplo, do Pierre Verger, né, um bando de quebra, tem uma linha que é uma vida sobre algo, né, sobre algos, mas tem um algo ali que é uma vida, né, assim, e eu fico me perguntando muito sobre isso, porque eu acho que a gente aprendeu a pensar na tensão dos opostos, né, assim, como que forma a consciência, né, assim, e eu fico pensando, por que a gente fala de binário e não fala de dual? Porque a individuação, ela não seria essa constante diferenciação, né, assim, esse bando de diferenciação que vai nos diferenciando de um todo e vai nos tornando nós mesmos, né,
O que é os nós mesmos? Não esse bando de diferenciação. E quando você deixa o... Bom, nem sei o que eu tô falando, daqui a pouco eu vou ter que ouvir a gravação para entender melhor, mas tá só vindo no fluxo, tô indo, assim, que é esse negócio meio de, sabe, assim, de você tá ali com o dual, e essa fricção vai produzindo diferenciações, mas já não é um atravessamento do complexo heteropatriarcal quando você olha para isso e pensa num dual que vira um binário, portanto, supõe uma hierarquia e um confronto, né? Assim, então a gente não pode ter coisas que se diferenciam ao se friccionar, porém, elas não precisam ser binárias, elas podem ser duais, elas podem ser plurais. Assim, aí eu vou pegar, posso só pegar esse ganchinho, tá, Lili, assim, porque eu tenho até um artigo que eu escrevi sobre a questão da personificação, que o próprio Jung diz que é um problema, né? Quando porque o binário vem da personificação, pelo menos aqui dentro do contexto junguiano, né? Quando a gente fala de ânima e ânimos, enfim, a gente personificando tudo isso, né? Então, você personifica, você tira essa possibilidade que você estava falando, que você acabou de dizer, assim, né? Dessa, que é uma dualidade que talvez não seja só aqui, né? Que ela é aqui, que ela é toda disforme, né? E que só existe um porque existe o outro. Então, por isso que, assim, quando eu trouxe uma Fezoli, porque isso me ajudou pessoalmente muito, olhar como que o outro é importante, sendo diferente, que isso eu não trouxe, né? Que é lá o conceito de Samuels, né? De não personificar, mas entender como diferenças todas as polaridades, né? Então, mas aí eu não estou falando da individuação, estou falando de outra coisa. Voltando aqui para a questão do contorno, né? Não é que não tenha contorno, né, Patrícia? É um contorno poroso, né? Exatamente, né? Que ele fala, é a mesma coisa que ele fala das tribos, eu entendo também sobre os indivíduos, né? Eu já disse lá que a gente pode fazer isso, tá? Foi ele que autorizou. Então, assim, é esse contorno empontilhado, que está sempre entendendo essa necessidade desse outro, que é o outro fora, que é o outro dentro, que são as várias máscaras, mas também... Se aproxima muito do ego imaginal, né, Tati? Do Hillman. Se aproxima muito do ego imaginal do Hillman, né? Que isso, né? Talvez por aí, né? Mas isso, de forma alguma, é uma resposta, é uma super inquietação também, assim, de como é que a gente pensa a individuação sem esse contorno que a gente está tão habituado a ver, que é esse ser senhor de si, né? Porque o ego é senhor de si. Porque eu estou pensando assim, talvez influenciada por uns últimos atendimentos, sabe? Em que essa falta de contorno, ela diz dos pensamentos intrusivos, de um sofrimento, de uma angústia muito grande, né? Assim, de questão... Porque tem alguma coisa que tem que existir em termos de estrutura para dar conta dessa permeabilidade, sabe? Talvez quem saiu do armário teve que, né, viver essa coisa da identificação com alguma coisa, sabe? Tem gente que dá conta dessa questão andrógena. Tem gente que não dá, que isso é muito invasivo, que isso desestrutura e precisa passar por outras coisas antes, entende? É mais, acho que talvez pensando nisso na clínica, que vem para a gente como um sofrimento. Que é a ideia de Jung sobre individuação, né, Patrícia? Que primeiro você precisa estruturar para depois desestruturar, não é isso? Se você constrói e você tem que ter algo para ser desconstruído. Não sei. Eu posso discordar? Para a gente complicar? Porque, na verdade, não é discordar, eu fiz isso só para fazer uma cena. É jogar para outro lado a história. Porque eu fico pensando, né, Paty, assim, na coisa de o intrusivo
ele não é relativo ao exílio? O que está invadindo não foi primeiro exilado? E aí a gente vai lidar com o intrusivo reforçando o contorno? Estou pensando em Dioniso, né? Estou aqui com o meu mito na cabeça aqui. Entende? Então, assim, o quanto que a própria fundação do nosso conceito de ego como algo que se estrutura a partir, né, como Lili estava falando, né, das dualidades, que depois ele falou das pluralidades, né, mas a gente até vai imaginar para fora do binário, imagina o dual, mas não é nem o dual, é o plural. Enfim, porque se a gente pensa em outras formas de estruturações de sujeito, né, como as propostas que são... aí eu vou um pouco longe, mas assim, vou tentar não ir tão longe lá, mas assim, uma ideia de que o sujeito não é uma substância prévia às suas relações. O sujeito é algo que se faz nas suas relações, né? E aí ele vai se fazer ou em oposição né, assim, que tipo de relação que ele vai se fazer, né? Que tipo de estética vai se dar nessas relações e que constitui esse sujeito? O sujeito que se mura, é um sujeito que se atravessa, né? Por essas coisas e coisa e tal. Então, também com um caso clínico na cabeça, eu atendo a mãe, mas ela pediu para eu fazer um atendimento vincular por uma questão com a filha, que veio se revelar trans. E a mãe tá pirada com essa história. A mãe tem uma cabeça... A mãe é uma grande acadêmica da universidade, de odonto, extremamente de um pensamento bastante patriarcal, a gente diria até. A filha estudou moda e agora está estudando ciências sociais e caiu na universidade pública e está descobrindo outro mundo e coisa e tal. E essa filha sofre de pânico desde cedo, uma história familiar muito difícil, coisa e tal. E aí, quando atende ela, bom, deixa eu organizar, qual que é o grande entrave da mãe? A mãe primeiro pirou com a história da transição, mas ela está mais pirada ainda, porque um dia a filha usa saia e brinco, no outro dia usa bermudão e camiseta, num dia está usando pronome masculino, no outro dia usa pronome feminino, e está assim, né, dançando com essa história, né, e a mãe, isso está pirando a mãe mais do que a transição em si, né, a mãe quer achar onde é que isso vai, para eu lidar com isso e tal. E o que ela desenhou para mim, a filha ou o filho, desenhou para mim, ela desenhou assim, um corpinho com uma alma agarrada no pescoço. Eu achei tão interessante a imagem de Sálmacis e Hermafrodita lá se agarrando nele no pescoço. Ela desenha um corpinho com uma alma agarrada no pescoço. E ela fala, essa era eu. Quando eu fui para a universidade e comecei a me assumir né, no meu grupo ali, né, no grupo ela começou a se constituir nessa identidade, né, trouxe um nome, se batizou e coisa e tal, e parará. Eu comecei a ficar assim, aí ela desenha a alma e o corpo meio que começando a parear. E aí ela diz que no dia que isso veio à tona e veio na briga com a mãe, que aí ela revela tudo para a mãe, foi a primeira vez que ela se sentiu inteira, né? E aí ela desenha assim o corpinho e a alminha em cima. Então é muito curioso, porque ela se sente contornada exatamente ao assumir o que a gente definiria como falta de contorno. Sabe? Bom, eu já fui demais aqui longe, mas queria jogar aí. Eu quero pegar isso que você jogou, porque o que eu tô aqui pensando é uma coisa que, assim, quando a Paty falou, né, o que me ocorreu foi um pouco assim, o que vem primeiro, né, assim, ou será que vem junto, né, que é essa dissociação, né, dessa pluralidade que chega intrusivamente, ou é um ego muito enrijecido, que não deu conta de deixar entrar pela porta da frente, né, assim,
o que leva ao quê, né? Assim, ou se essas coisas elas aparecem quando aparece uma, aparece a outra, né? Assim, porque a pluralidade não precisa ser dissociada, né? É isso que eu estava pensando. Eu estava pensando se esse contorno ele não precisa de uma se não precisa de uma lógica psicológica, né? Assim, né? De uma lógica anímica, né? Para você ir fazendo o contorno dessa pluralidade que você vai vivendo, né? Assim, porque se você entende qual que é o pedido de alma, qual que é a psicologia nisso, no que uma coisa vai conversando com a outra, você vai discriminando aqui, mas vai discriminando aqui também, diferenciando, né, fazendo essas várias diferenciações, o quanto isso não se compõe, pensa no colarzinho de pérola, o quanto o fiozinho não é a lógica psicológica, né? Assim, não a lógica egóica, né? Estava ouvindo vocês aqui, também lembrando um pouco do artigo com a Érica, né, sobre a cisgeneridade, a gente olhando um pouco mais para a questão do conceito de persona, e também quando peguei para estruturar esse trabalho para apresentar para vocês, fiquei pensando, gente, a gente eu acho que o conceito de persona é um pouco desvalorizado, assim, né? A gente passa pelo conceito de persona, tá, é isso, né? São só os elementos que a gente usa para lidar nas diferentes situações, e é isso aí. Talvez, está me ocorrendo aqui, talvez a gente precise olhar e atualizar também o conceito de persona, porque talvez possa ajudar a gente nessa loucura que a gente encontrou aqui, né? Assim, precisa dar conta. Você sabe que eu sempre penso, Tati, no conceito de persona, quando a gente fala da performatividade de gênero, né? Eu fico pensando quanto pode ser útil, né? Assim, repensar por aí, né? Exatamente. Né? E é isso, assim, a gente falar de máscara, né? Porque é sempre uma coisa que dá uma ideia de superficialidade. Assim como essas tribos, né? Também dão uma ideia de superficialidade, de contatos menos enraizados, né? Mas, na verdade, é o que a gente tem, a gente está num outro momento, a gente está no momento da internet, né? Então, como é que são as nossas lutas? Como é que são as identificações hoje em dia, né? Assim, o conceito de identificação para Jung é o conceito que a gente pode usar agora, assim, né? Porque ele fala muito da identificação com relação a pai e mãe, né? Essa coisa de quando você se identifica, é como se você vivesse inconscientemente o que o outro tá apresentando para você, pelo menos da forma que eu entendi, assim, que é diferente de imitar, então você se mistura e se funde ali através da identificação. É o que ele coloca lá como conceito. Mas será que é isso? Será que a gente pode entender ainda dessa forma a ideia de identificação? Então, muita coisa para revisar, né? E acho até, né, eu fico pensando também numa coisa da persona, né, assim, desse lado, essa dobradiça, né, que é um lado voltado para dentro, outro lado voltado para fora, né, e constituído pelo fora, né, assim, pelas estruturas que nos atravessam, assim, né, então eu fico pensando, em que medida essa máscara, ela serve para deixar minha voz mais anímica a ressoar, né, e em que medida ela impede, né, por estar muito, sabe, assim, e isso tem a ver com ir refazendo, né, assim, também deixar deformar e reformar as pessoas, né. E segurar a angústia, né, como o Fábio fala ali, né, no caso, quando a gente está acompanhando o caso, como esse, é extremamente angustiador, né, angustia todos os lados, todas as dores, e o paradoxo, quando o Tati coloca ao longo da apresentação, o vir a ser é fiador do ser, que é fiador do devir. E o devir, a gente não alcança o devir. E isso é essa angústia. Então, ter a bermuda, ter uma roupa rosa, ter o cabelo de uma cor, é angustiante, porque é esse devir que nem a própria pessoa que está experienciando está consolidado, está ancorado em certezas como são essas que a gente está falando aqui, monoteístas, porque ela está absolutamente
num politeísmo. Então, a ver é angustiante porque derruba todas as certezas, né? E como é difícil segurar algo que é devir, que a gente não vai saber, que é como Carmen Lívia estava falando, né? Vai construir, destruindo e o que fica. Então, talvez, enquanto psicoterapeutas, eu acho que esse é o nosso espaço. A gente pode sustentar isso aqui. Quem está aqui para sustentar somos nós. Uhum. Boa, Érica. E até isso, né, Eriquinha? Eu não sei, eu tenho dificuldade de pensar numa individuação que não tem devir, assim, porque senão é ego, né? Assim, individuação sem devir, assim, só dá para continuar sendo eu mesmo se eu for outro. Eu acho que essa é a grande coisa, né? Não sei, eu tenho pensado cada vez mais radicalmente desse jeito, assim. Né? Você sabe que esse trabalho ele começou lá, a ideia, assim, né, começou lá numa pós-graduação, que eu já comecei a escrever sobre androginia lá na pós, né, depois levei para o mestrado, numa aula, que foi a primeira vez que eu escutei falar sobre ânima e ânimos, né, e aí eu sentadinha lá na sala, daí a pessoa fala assim, ânima e ânimo, e aí a necessidade de você ter o outro, que seria do sexo oposto, retirar essas projeções, para que a individuação possa acontecer, você precisa ter esses dois como os psicopompos. Eu falei, gente, estou ferrada, não posso individuar a minha mulher, e agora? Deu ruim. Não vai dar. Quem são os psicopompos da sapatão, Tati? Eu falei, bom, vou ter que resolver esse negócio, vou ter que fazer as pazes com o Jung, e aí foi isso, né? Fui passando pano, mas hoje eu não consigo mais passar pano, né? O que a gente vê é que realmente precisa atualizar alguns olhares que a gente tem sobre a teoria, né? E é isso, assim. Mas eu acho que tem uma postura também, né? Assim, assim, não sei, de ter menos medo da desintegração, da mão na merda, assim, entendeu? Assim, eu não sei, eu tenho tentado me assustar menos na clínica com isso. Tipo, desintegra aí, beleza, vamos, entendeu? Assim, sei lá, às vezes precisa sustentar, às vezes, bom, eu não sei, individuação, se não for em carne viva, eu sei lá do que se trata, mas, né, essa coisa meio... Por que também que tem que ser tão normativo? Por que tem que ser tão adaptado? Desadapta um pouco, tá tudo bem, assim, né? Diz Anísio da Silveira, assim, você tem que saber voltar, né? Ah, sim, acho que nós estamos aqui para isso, inclusive. A questão é saber voltar, né? Assim, então... mas assim, tô falando besteira já. Não, mas eu acho que é isso, né? Isso que eu tenho pensado, que eu não estou sabendo colocar em palavras ainda, mas que essa coisa é um pouco de... se você está ali, não te cabe não deixar desintegrar, mas te cabe achar o fio psicológico. Eu acho que o retorno ele só vem assim, da desintegração. Eu não acho que vem de outro jeito, assim, sabe? Não sei. É que eu não estou achando realmente ainda. Então, aí é que tá, né? Daí a gente volta lá para a Patrícia, porque para desintegrar, teve que integrar, né? Daí integrar com o quê? Em que... porque a gente não... É isso, né, gente? É tão, tão grande. Ele fala... não estou lembrando agora de uma frase que eu achei maravilhosa, de uma vez eu li, que ele fala mais ou menos isso, que é muito difícil a gente apreender o que está em devir, assim, o que está em... Essa dificuldade da gente colocar em palavras, e, né, é complicado. Fala, Fábio. Ô, Tati, mas para insistir nesse ponto para desintegrar tem que integrar primeiro, talvez outras imagens sejam mais interessantes do que integrar, como, por exemplo, entrelaçar, sabe? Se atravessar, se entrelaçar, né? Assim, porque senão fica mesmo, é difícil dentro desses termos integrar, desintegrar, não cair em uma certa fobia terapêutica, né? De que vai acontecer com o meu paciente, ele vai desmontar, nem todo mundo tem o peito da Lili assim, de desmonta aí que eu tô aqui, sabe? Tipo, né, assim... E nem a Lili tem o peito toda hora. né? Então, às vezes a gente pode, né, convocar outras imagens, porque as imagens, né, como o Raimundo diz, as palavras importam, a gente ecoa palavras que mitificam a nossa prática, né? E a gente não se dá conta dos mitos que a gente está praticando na psicoterapia,
em torno de cuidado, que vai desintegrar e coisa e tal. E claro que existe esse perigo, mas o que é esse perigo? Talvez a desintegração seja mais propensa, arriscada, né, em estéticas de exílio e murificação, né, de coisas que invadem e demolem e destroem, do que em abertura, entrelaçamentos e convites, enfim, né, para trazer assim essa ideia de, acho que da gente também alterando esse vocabulário, né, propondo essas alterações, né, essas revisões. Eu achei bem legal, Tati, aquele esquema que eu não conhecia, né? Que você falou do social e da socialidade. Deu até um negócio aqui de pensar um quentinho no sentido de pensar como a gente está funcionando em grupos e coletivos, né? E eu acho que isso ajuda também a pensar no indivíduo nessa sociedade. Então, por exemplo, o departamento, como ele funciona, né? Ele funciona muito por esses afetos e aproximações, muito mais do que por um contrato, né? E talvez esse entrelaçar aí que o Fábio está falando, assim, também parta por esse lugar, assim, né? E eu achei legal que vocês falaram de persona, né? Porque eu me identifico com isso e eu me avizinho do que está próximo, e aí eu pensei no conceito de vizinhança para o Deleuze, né, que ele fala tem um exemplo lá do carrapato, que às vezes o carrapato está mais próximo da vaca do que outra vaca, né, e aí isso dialoga também com os pensamentos da Donna Haraway, né, dessa ligação com o animal, dessas proximidades que não necessariamente estão por uma ligação com aquilo que parece igual, né? Humano com humano, bicho com bicho, né? As coisas funcionam mais em rede, assim, né? Do que e redes de aproximação, redes de vizinhança, né? Não sei se eu estou viajando muito filosoficamente aqui, mas eu acho que isso ajuda a criar novas imagens, né? Outras conexões possíveis, né? Que não necessariamente numa estrutura egocentrada, que é o que a gente conhece mais, né? E um ego que está muito tomado por uma linguagem patriarcal, né? Masculina, enfim, mas heteronormativa, dominante, enfim, todos esses nomes que a gente já conhece, né? Não sei se faz sentido aí pensar em individuação, né, como algo mais na vizinhança. Eu acho que tudo faz sentido, gente. Vamos juntar um grupão e escrever, então, agora? Muita coisa, né? Será que tem mais alguém que entrar aí nessa roda? Nossa, estou achando essa discussão tão boa. Carolina Eu tenho Sempre tem alguma contribuição, Carol. eu queria depois fazer uma sugestão, porque eu queria que o Fábio trouxesse as coisas dele para a gente continuar esse ano que vem. Sim. Vem pôr na roda. Bora trazer Papo na reta e papo na roda. É. Carol. Nada aí, Carol? No momento, não, estou acompanhando aqui, pensando várias coisas, quando vocês foram trazendo, principalmente da clínica, assim, né? Como é que a gente vai percebendo o processo de individuação, dentro da diversidade que temos, assim, né? É isso. Parabéns aí pela fala, Tatiana. Muito bom acompanhar todas e todos vocês. Sim, eu gostei muito, sabe, esse ponto que Paty traz, né, da Donna Haraway, eu acho que seria maravilhoso se Camila estivesse aqui, que Camila faz um diálogo tão importante, bacana, que ela aprofundou nessas questões, né, assim, nesse espaço, e casando um pouco também com o que Geni Nunes traz, né,
nos seres, como nesse diálogo de não se diferenciar, porque eu também sou, né? Eu também sou esse, né? Esse carrapato, esse mar, esse rio, essa pedra, e não como há uma diferenciação nesse nível, mas sendo diferentes, somos convergentes, vamos dizer assim. Como diz, né, mais uma vez, Mestre Bispo, quando ele diz que nós somos confluentes, né, e aí a gente se conflui num espaço. Então, eu não deixo de ser rio, não passo a ser mar, mas eu confluo, o rio conflui com o mar, né, vai confluindo. Achei essa imagem importante para a gente dialogar, porque a gente está falando do devir, né, enquanto confluências. Que a sua paciente não vai deixar de ser a mãe dela, né? Em uma parte ela é também a mãe, mas ela vai ser quem é ela, sendo confluindo com o que está rolando, o que está acontecendo, né, com o corpo, com os corpos, com esse fazendo, né, gerundiando, eu acho. Uhum. Que linda essa imagem. Sim. Tá bom, minha gente? Tá bom, Lili? Tá bom, né, minha gente? Gente, olha para uma sexta-feira, depois de um feriadão desse, Indiano, final de ano, nós estamos bem. tudo culpa sua. Sim. Tasha, muito obrigada sempre. Obrigada a vocês, coisa boa, gente. Primeira vez que eu apresento coisas da minha dissertação, assim, então realmente foi muito importante. Obrigada mesmo. Todos vocês pela presença. Estou super feliz, assim, de ter podido conversar com vocês. Adoro que a Érica te coloca na roda, né, Tati? Você vai. Daqui a pouco vocês vão estar lá em Zurique. E eu vou estar assistindo tudo, ó, gravando. Ai, que lindas. Eu quero ver, mande as gravações. Ai, ai. Tchau, gente. Um beijo enorme. Na Helena Vieira, né? Nos vemos. Obrigada.